O indicador do boi gordo da consultoria Datagro registrou uma leve desvalorização em São Paulo nesta terça-feira de 0,05%, sendo comercializado a R$ 232,41. Na primeira semana de janeiro, o indicador na mesma praça estava em R$ 248,98 por arroba. E quem explica essa queda desde então? Nós vamos entender isso com o analista de mercado da consultoria Datagro, o Guilherme Yancchi. Boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Tudo bem, Priscila? Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir conversar aqui com vocês do Canal Rural. E é exatamente isso. É um mercado que se acomoda, mas de forma bem objetiva mesmo, dá mais sinais positivos do que negativos nesse curtíssimo prazo. A gente vê um aumento de oferta muito grande e uma queda de preços que, se comparado ao que a gente viu em boa parte do ano passado, é pequena ou relativamente pequena, né? Então, nesse sentido, temos aí uma conjuntura talvez um pouco mais equilibrada do que a gente viu em boa parte do ano passado, um ano muito bem ofertado ainda, claro, mas já com sinais mais positivos, especialmente da demanda. Agora, tendo como referência, Guilherme, a Praça de São Paulo, né, que o indicador registra de janeiro a abril um recuo da arroba aí do boi gordo, quais fatores que geram este cenário? E você acredita que essa queda ela está estabilizada ou não? Priscila, a nossa impressão aqui é de que isso não é novidade para ninguém. O ciclo pecuário tem feito e de forma muito clara o seu papel e tem naturalmente nesse momento de descartes de matrizes, de liquidação do rebanho que a gente gosta de colocar, pressionado os preços em viés de baixa. A questão parece que a gente já perdeu um pouco daquela pressão de verdade que derrubou os preços por algumas semanas, né, que a gente viu aí ao longo principalmente do mês de fevereiro e março. E esse ponto aí de mais ou menos 230, 229, ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, nos parece relativamente estável, sim. Não quer dizer que isso se sustenta, mas ao que tudo indica nesse primeiro momento, é um patamar de equilíbrio, né? Parece que o mercado tem conseguido operar aí nessa faixa com relativa tranquilidade, estabilidade, com um viés mais construtivo. E qual que é a perspectiva da consultoria agora para abril? Você acha que os preços da arroba podem reagir? Priscila, nós temos um risco importante aqui. O nosso time, nesse momento, está rodando os principais confinamentos, indústrias e operações grandes de pecuária no elo da engorda do Mato Grosso. Já rodamos São Paulo e Minas. Vimos muito gado no campo, muito gado mesmo, inclusive dentro dos confinamentos, em uma época em que sazonalmente não se espera confinamentos tão cheios. Agora, em abril, a gente tem previsão de chuvas abaixo do esperado para boa parte da porção centro-norte do país. O mesmo vale para o mês de maio. Essa é a época do final do boi de safra ali, né? Começa a sair aquelas levas grandes de gado a pasto e tem ainda um grande turnover dos confinamentos para acontecer ali em meados de maio, né? Então, como um todo, se a gente já está vendo uma pressão de oferta bastante latente, nós entendemos aqui que isso pode até se acentuar um pouquinho. Talvez os preços se acomodem um pouco mais, ou no limite, se a resposta de demanda, como parece estar mais construtiva, for suficiente, talvez seja mais uma estabilidade do que a famosa barrigada para baixo ali do final de safra, que é sempre bastante tradicional. Então, possivelmente os preços podem cair um pouquinho mais, mas certamente em uma intensidade baixa em comparação com o que a gente viu nas últimas semanas aí, principalmente por conta dos indícios de resposta de demanda, em um cenário no qual a gente tem um incentivo à desova de gado a pasto já sazonalmente esperada por conta do clima, que tem previsão de chuva baixa de esperada no centro-norte, e, claro, os próprios confinamentos que estão bem cheios nesse início de ano. E dá para a gente dizer que a boa notícia de 2024 até aqui é a demanda aquecida tanto no cenário interno, com escoamento, né, com esse bom escoamento que a gente teve doméstico de carne bovina, e também no externo, com esse apetite chinês, que tem até surpreendido. Você acha que esse desempenho ele pode amenizar, né, ajudar a amenizar pelo menos o impacto da queda da arroba? Pode não, Priscila, já está o fazendo, com certeza, isso tem sido bem claro. Acho que do lado externo, para a gente começar aqui, a China surpreendeu muito na importação dos primeiros 2 meses do ano, foram 535 mil toneladas importadas, maior volume da história para essa época. Possivelmente eles tenham aproveitado esses preços baixos para compor estoque, mas é um sinal positivo, a gente começa o ano com uma surpresa bem positiva vindo da China. Adicionalmente, o aperto na oferta norte-americana tem gerado consequências diretas e indiretas muito positivas aqui para nós. O México, que a gente habilitou no início do ano passado, acho que em março, se eu não me engano, já se tornou o sétimo ou oitavo maior importador da nossa carne bovina. Mais um indício de que indiretamente a gente está sendo favorecido por isso também. O mesmo vale para o Canadá e na própria exportação para os Estados Unidos, que mesmo com a cota já 100% preenchida, continua
com uma boa operação de envio de belos contêineres de carne bovina para lá, mesmo tendo que pagar o imposto fora da cota. Tem bastante gente fazendo isso, é um sinal de que realmente estão precisando. E do lado interno, a gente tem um ambiente macroeconômico melhor, isso tem sido claro, desemprego em mínimas de bons anos, a inflação mais acomodada, e até o próprio comportamento do IPCA, a gente tem visto que o comportamento da carne bovina, quando cai, não cai na mesma intensidade que cai a arroba bovina. Esse é um belo sinal de consumo mais resiliente. Isso foi observado agora no de fevereiro, ficou bastante claro. Boa parte dos cortes caíram, é verdade, mas se a gente vê cortes como o patinho chegou a subir nesse mês, e patinho é corte de consumo cotidiano, a gente moe, coloca em macarrão bolonhesa, em vários outros pratos muito típicos do nosso dia a dia, e isso é sim um sinal de que microeconomicamente também faz sentido. A gente tem um levantamento bem legal aqui, que em relação ao frango dianteiro bovino, uma carne talvez mais ligada ao consumo cotidiano, o valor agregado um pouquinho menor do que o traseiro, apesar de não ser tão presente, está nos melhores níveis de competitividade desde janeiro de 2019. O que isso prova? A gente já resetou, deixou para trás o efeito pandemia, e hoje parece que a gente tem níveis de competitividade e um ambiente macroeconômico que favorecem, sim, uma recuperação inercial do consumo, né? Que aos poucos começa a ganhar tração aí. Com certeza, muito patinho e feijão na mesa aqui do brasileiro. É Agora, isso aí. Guilherme, me fala uma coisa, né? 2023 a gente tem que falar, né? Foi um ano de adversidade para os pecuaristas, mas você acha que os criadores eles podem esperar uma virada de ciclo ainda em 2024? A gente sabe, inclusive, que tem, né, o ciclo pecuário, né, que também corre normalmente, mas você acha que até o fim do ano, qual que é a expectativa aí da Datagro? Priscila, excelente pergunta. É o que todo o mercado está avaliando nesse momento, né? E a nossa percepção aqui é bastante categórica. Esse ainda é um ano muito bem ofertado, ainda é um ano em que a gente vai liquidar rebanho, então a gente não vai ver tréguas da pressão de oferta tão cedo. O virar do ciclo talvez possa se iniciar esse ano, mas não no mercado de abate, possivelmente mais no mercado de reposição, que é quem sente primeiro esse impacto. A gente viu a seca no Centro-Norte agora gerar uma desova importante de animais a pasto de boa parte do Centro-Norte nos mercados de abate. No mercado de reposição, essa desova foi ainda maior. Se você pega o ágio do bezerro em relação ao boi de algumas das principais praças, ele está na mínima dos últimos 14, 15, 18 meses, em alguns casos mais intensos disso aí, e a prova de que possivelmente parte da oferta de animais de reposição teve que ser antecipada devido à seca no mercado. Segundo semestre, deve vir um bom giro de confinamento, a julgar pelas próprias condições de custo e de rentabilidade apontadas pela curva futura também mais benignas, e se isso ocorrer, a oferta de animais de reposição possivelmente será um pouco mais incipiente do que nesse momento atual, não vai ser tão abundante assim, e, como já tem uma demanda que parece que vai apurar bem para o segundo semestre por bezerros e bois magros, isso deve levar a um avanço, não necessariamente nos preços, mas certamente no prêmio da arroba do bezerro, no ágio do bezerro, e aí a gente começa a conversar sobre o assunto de inversão do ciclo. Então a gente pode começar a inversão esse ano, mas ganhar atração de verdade, chegar no preço do boi, mais com cara de, não sei, talvez os últimos meses desse ano, mas com mais certeza, certamente o ano que vem. Tá certo, Guilherme. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Excelente tarde para você e até uma próxima. Obrigado, Priscila. Forte abraço a todos aí. Mais uma vez agradeço pelo convite e peço a todos aí que fiquem à vontade para baixar o aplicativo Indicador do Boi da Tarde, agora 100% aberto ao público. Estamos aí para atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigado e uma ótima semana. Ótimo, obrigada.